Olá, CDR, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Aqui é o PV e eu quero já convidar você a se inscrever no canal, a ativar o sininho, porque o conteúdo de hoje é top. Nós vamos falar sobre a diferença fundamental entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre. Existem diferenças que são de pessoas ricas e de pessoas pobres. São dois mundos, são dois pensamentos, são duas crenças, são duas formas de ver o mundo. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas eu entendo que existem certos fundamentos, certos hábitos, certas características que são fundamentais para entendermos que esses dois mundos e os resultados que eles alcançam. É muito importante você entender, é muito importante eu deixar aqui claro para você que eu não estou condenando a pobreza, em hipótese alguma. Porém, eu entendo que uma vida com uma mentalidade pobre, a tendência é sempre viver na escassez financeira. E hoje eu vou dividir em dois vídeos falando sobre pilares ou diferenças ou comportamentos que cada um desse grupo de pessoas tem. Primeiro, o que nós entendemos que diferencia os dois mundos? A questão de televisão. Pessoas prósperas, pessoas ricas não assistem televisão. Uma pesquisa provou nos Estados Unidos que quanto maior for a função que uma pessoa tem numa determinada empresa, ou seja, um cargo, seja de funcionário ao diretor, quanto maior a função, menos tempo essa pessoa tem de televisão. Pessoas que estão geralmente na parte de baixo de uma empresa, do operacional, são pessoas que assistem mais televisão, são pessoas que são mais dependentes de programas, novelas, jogos ou qualquer outro tipo de conteúdo que a TV aberta promove. Então é uma diferença muito grande. Então quem assiste televisão também tem um grande risco de ser alienado, de ser influenciado por aquele conteúdo que está sendo dito. Até porque o conteúdo vem tão mastigado que a pessoa não questiona porque está fazendo ou tomando ou aquela decisão ou aceitando aquelas informações. Então não há esse questionamento. Então a pessoa simplesmente aceita e por aceitar acaba tomando decisões erradas. O segundo pilar, questão de horas. Isso, horas de sono. Tem gente que já falou que tem que dormir entre 6 a 8 horas por dia. Tem gente que já dorme mais de 8 horas por dia. Eu vou partir de um pressuposto que eu vi no livro do Donald Trump. Ele falou no livro A Arte de Negociar, que é um livro de sua autoria, onde ele relata que ele dormia às vezes 4 horas por dia. É muito pouco, talvez você esteja dizendo. Quem é que dorme 4 horas por dia? Ele, como é uma pessoa muito competitiva, ele entende que se ele dormisse mais, os concorrentes dele poderiam ultrapassá-los naquilo que eles queriam. Então, por exemplo, na área dele, que era a área de imóveis e imóveis de luxo, ele queria dominar aquela área. Então, para que ele dominasse aquela área, ele precisava sempre estar atento, sempre estar acordado para trabalhar mais no seu negócio. Pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, têm o hábito de dormir muito pouco, porque eles estão sempre programando, sempre planejando, sempre trabalhando por algum determinado objetivo. Então eles sempre estão atrás de problemas, sempre estão querendo fechar mais negócios e por conta disso eles dormem muito pouco. Então, pode ser 6 horas, não mais do que isso. Quem acha que ele dorme 8 horas por dia é uma ilusão. Terceiro, tempo, fator tempo, fator televisão, fator sono, fator tempo. A diferença é grotesca. A pessoa rica, ela procura valorizar cada minuto do seu tempo. Não é à toa que tem pessoas que você precisa
que contratar a pessoa por hora, porque esta pessoa ela tem um tempo tão valioso que ela não troca o seu tempo por qualquer coisa. O tempo é ouro. Sabe por que um milionário tem um avião? Não é apenas pelo fato de eles terem dinheiro, mas é pelos fatos de eles terem tempo. Porque daqui eles podem ir para uma reunião em São Paulo, da reunião em São Paulo eles já podem voltar para cá, para Fortaleza, de uma forma muito mais rápida, muito mais prática, sem precisar de passar por aeroportos e gastar todo aquele tempo que aqui muitas vezes acontece. Então pode dar imprevistos em voos cancelados. Então essa forma de ver o mundo no fator tempo também é um fator importante. Quinto, questão da ociosidade. Eu não sei se você conhece, existia no tempo antigo, na época dos gregos, a ideia dos filósofos. Então muitos filósofos na época se dedicavam a passar horas procurando informações, conteúdos por meio da filosofia. Uma delas, por exemplo, é o conhece-te a ti mesmo. Essa ideia de saber quem eu sou são coisas que aconteceram naquela época. Na época era muito bom, mas hoje não faz sentido nenhum. Quando eu falo de ociosidade, eu entendo que é bom você ser ocioso para aprender coisas novas. Pessoas ricas, elas sempre andam com papel e caneta na mão, anotando algumas coisas, querendo anotações para ter informações acerca de alguma oportunidade, de alguma ideia. Isso para eles é que realmente são a vida ociosa. E não de simplesmente ficar olhando, ficar gastando coisa. Ai, eu vou ficar aqui parado sem fazer nada. Não existe essa ideia, não existe de ficar sem fazer nada. Ociosidade é bom para criar insights, mas não para ficar sem fazer absolutamente nada. Ociosidade para ele é ir atrás de oportunidades. Vai viajar? Vai curtir com a família? Legal. Vai tirar férias? Vai também. Mas ver o que pode aprender, que oportunidades você pode criar, que experiências eu vou adquirir, é mais voltado para esse setor de busca por uma coisa que dá mais sentido. Outro fator, questão de trabalho, produtividade. Falei sobre tempo e agora eu vou falar sobre produtividade. Produtividade está voltada a resultados. Como é que eu sei que eu estou produtivo numa coisa? É só eu olhar os meus resultados. É só olhar se o que eu estou fazendo está fazendo sentido. Se o que eu não estou fazendo, o que eu estou fazendo não está dando resultado nenhum, então é sinal de que a minha produtividade precisa ser melhorada. E produtividade você consegue fazer muito mais em menos tempo. Basta você se alinhar da melhor forma possível. E o último, para terminar essa primeira parte, eles não ficam esperando pelos outros. Pessoas ricas são pessoas que realmente correm atrás dos seus próprios sonhos, criam a própria vida, são autorresponsáveis. Eles não ficam esperando os outros dizer o que eles têm que fazer e como fazer e quando fazer e onde fazer. Eles simplesmente planejam a própria vida e vão em busca dos seus próprios objetivos. Vou resumi-los: televisão, sono, gastos financeiros, viver na ociosidade, improdutividade e ficar esperando pelos outros. Se você está em um desses pilares, é hora de você fazer um questionamento sobre você, dizer: olha, isso aqui foi uma ficha que eu estou caindo, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso melhorar em um desses pilares se eu quero criar riqueza, se eu quero prosperar. Esse é o meu desejo. Apenas 7% das pessoas conseguem fazer isso. E eu quero que você também consiga, porque você é um CDE. Até o próximo vídeo.